Fala família, bom dia, como vocês estão? Tudo na paz? Hoje a gente vai estar trazendo para vocês agora a segunda aulinha, tá? Essa segunda aula vai ser bem rapidinho, conforme prometido, né? Somente com essas duas aulas, a qual eu vou disponibilizar de forma gratuita, vocês vão conseguir ter uma assertividade e vão ser superiores a muitos operadores que ficam em cima de estudos que, infelizmente, muitos deles não são consistentes e outros, infelizmente, nem lógica de, de operação, nem lógica de entradas, leituras de movimentos, nada bate, tá? Simplesmente pessoas que usam de má fé para poder enganar algumas outras, né? Recapitulando, vamos recapitular aqui rapidinho, né? Opa, branco. Então, você vai operar, você vai entrar no gráfico, presta atenção, tá? Primeiro ponto que vocês vão entrar no gráfico, a partir de hoje, né? Vai ser o quê? Vocês vão conferir as notícias, lá no trader, lá no calendário, né? Vou colocar aqui, fica mais fácil. Calendário econômico. Calendário econômico. Ok? Depois que você conferir as notícias, vocês vão pular para o seu gerenciamento. Gerenciamento. Você vai conferir lá como que tá o dia para você fazer suas ordens e seguir aquilo à risca, certo? Beleza. Conferiu isso aqui, tá tudo dentro. O seu emocional tem que estar bacana. Emocional. E aí você vai partir para a parte do gráfico, correto? Você vai ter que procurar gráficos aonde estão fazendo movimentos corretos, ou seja, gráficos conturbados, não abrir para operar. O que são gráficos conturbados? Gráficos que têm muitas conexões de reversão de preço, né? Embanando a hora de você fazer suas marcações. Gráficos assim, você fica de fora, ok? Achou o gráfico bacana? Você vai marcar suas zonas, que são as referências a qual eu passei para vocês, beleza? E aí, a partir daí, você vai colocar os valores, né, a qual está discriminado o gerenciamento, e aí você vai fazer suas ordens. O que eu preciso para fazer as minhas ordens? Preciso de confluências. Confluências. Para poder clicar na ordem. Nosso operacional nós usamos de quatro a 5 confluências para poder clicar, certo? Então a gente vai estar passando hoje a primeira confluência que eu uso. Eu não coloco no gráfico porque tem muito tempo que eu opero, mas eu observo e uso. O que seria a minha primeira confluência com mais segurança? A nossa famosa Fibonacci. Fibonacci é assim que escreve, não sei. Beleza? Beleza. Pega, mas como que eu identifico, como que eu marco de fato uma Fibonacci? A Fibonacci, gente, ela é marcada em cima do início da injeção, ok? E no máximo da injeção. Existe uma maneira correta de marcar Fibonacci? Cara, eu não falo que exista. Eu marco no pavio do início e na finalização em cima da correção. Por quê? Porque foi o último posicionamento onde teve um movimento de defesa forte. Aqui eu tenho uma injeção forte no pavio, que o preço tende a fazer um movimento de alta. E aqui em cima eu tenho um ponto onde tem um retorno. Então eu faço a marcação nesses dois pontos. Pegar, mas qual que é o ponto mais forte no Fibonacci? Eu levo em consideração os 50% como o meu primeiro ponto mais forte de uma pernada. Porém,
A partir de agora, nós sabemos que existem conexões de reversão, correto? No meio dessa pernada, onde são zonas de CNRs fortes. E eu vou usar essa primeira confluência, que é a nossa zona, e vamos usar agora a nossa segunda confluência, que vai ser a nossa Fibonacci. Ou seja, isso que se chama confluência, tá? A soma de pontos aonde você tem uma leitura para poder especular um movimento mais assertivo, correto? Então, eu vou ter aqui duas, na verdade três, né? Por que três confluências? Porque se eu estou no movimento de alta e eu pego a entrada de call nesse movimento, eu tenho a minha primeira confluência, que é a nossa tendência. Então, nós temos a nossa tendência a favor do movimento, nós temos a nossa zona, que é a nossa zona de SNR, e nós temos a Fibonacci, que é uma terceira confluência para você fazer um trade. Claro que vai ter outras mais 3 ou 4 confluências para você pegar um trade mais assertivo, certo? Então, o primeiro ponto que você vai identificar aqui é se o gráfico está harmônico. Eu observo que esse gráfico aqui ele está harmônico, só que ele não está mais uma tendência. Aqui nós temos uma conexão de reversão bacana, né, onde tem respeito, porém aqui a gente vai estar lendo a leitura da Fibonacci, porém aqui nós temos uma pernada muito grande. Ó. Essa pernada aqui ela pode ser uma pernada onde a gente pode estar aplicando a nossa Fibonacci. Então você vai fazer o que aqui? Ó? Em tendência de baixa, você vai clicar no início da tendência até no máximo da tendência. Você vai marcar uma cor diferente para você não se confundir. Ponto. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos um movimento de baixa, nós temos aqui ó, um rompimento, esse primeiro candle, onde iniciou nos 23%, nós temos aqui o rompimento da 38% e nós temos aqui o respeito exatamente na nossa 50%. O que eu vou usar aqui com mais confluência para pegar um trade mais assertivo? Vou procurar uma zona. Se vocês observar, ó, aqui, gente, ó, aqui atrás, ó, nós temos conexões de reversão, aonde o preço ele bateu, opa, ele bateu e fez o respeito, conectou, fez o rompimento da região, certo? Fez um falso rompimento e desceu. Por que esse aqui eu considero como falso rompimento? Lembra que eu falei para vocês que quando há um rompimento, o preço ele tem que se afastar? Esse preço ele não se afastou, ou seja, entrou movimento de compra. Só que ele não se afastou novamente, ele startou de novo. Quando ele faz esse novo rompimento, ele me dá o que? Uma garantia da zona a qual ela está sendo forte, porque ele rompeu e se afastou do preço. Nesse movimento aqui, travou aqui minha que óptimo, para ver se ela volta aqui. Deixa eu pausar aqui enquanto ela resolve voltar aqui. Só um segundinho. Voltou aqui, pessoal. Bora lá continuar aqui rapidinho, né? Então, o que acontece? Quando ele fez esse rompimento aqui dessa região e ela não se afastou, ela fez novamente o rompimento, não poderia acontecer? Ela rompeu novamente essa região. Se ela rompe de novo essa região aqui, ela já não é mais válida, tá? Porque ela já teve 3 rompimentos. Ela teve 2 falsos rompimentos e aqui já se tornaria um movimento perigoso para a entrada. Ok? Eu voltei aqui a gravação. Voltei. Então ela se afastou da região e ela está fazendo a correção, correto? Então ela começou a fazer a correção. O que nós temos aqui? Nós temos essa zona da 38, só que essa zona da 38 ela não casa com nada, gente. Ó. Não tem nenhum tipo de conexão de reversão aqui, ó. Tá vendo? Nós temos essa zona da 23 aqui, ó. Ela casa somente com essa conexão de reversão aqui, só que ela não casa com mais nada. Somente isso aqui. Então você não tem uma zona específica aqui forte, correto? Agora, quando você vai na zona de 50, você tem a leitura correta para um possível trade. Então, esse candle aqui, ele é um candle que ele finaliza dentro da região, correto? É o nosso candle gatilho para poder pegar uma entrada de put. Qual que é a leitura de put? Seria nessa região aqui pegar? Não, você tem a zona de defesa e você tem os 50%, que é um pouco mais acima. Correto? Então, nesse movimento aqui, de fato, você tem uma retração aonde você vai pegar uma entrada acima. Você tem essa primeira defesa, que é as conexões. Você tem essa segunda defesa, que tem uma conexão aqui atrás.
e você tem a nossa 50% da FIBA, entrada de put a favor do movimento. Então você vai casar as zonas com as correções de preço. Por isso que você se torna um trade mais assertivo. Nesse caso aqui, ó, esse movimento aqui que foi corrigido já não está sendo mais válido. O que está acontecendo aqui? Você apaga as suas regiões, você observa que o gráfico ele agora está fazendo o que? Topos e fundos maiores. Ó. Topos e fundos maiores. Como que eu vou marcar essa pernada? Na última pernada da correção, acima de 6 candles, 6, 7 candles, você já tem já um movimento de defesa de Fibo. Então você pega aqui o start, você leva no máximo e você tem essas correções. Eu observo que aqui na minha 23 eu não tenho conexões significativas. Na 38 também eu não tenho essas conexões aqui, mas nada mais forte. Qual a conexão mais forte que eu tenho nesse movimento? Na minha 50%. Por quê? Porque eu tenho a leitura de movimento de alta, eu tenho aqui a minha correção conectado com essas correções, que são reversões de preço. Ok? Correto? Então, se esse candle ele movimenta lá sendo nosso candle gatilho, nós podemos pegar aqui a nossa entrada de call. Obviamente que ele já fez a correção e está subindo start, certo? Vamos ver se nós achamos aqui um outro par aqui para a gente estar marcando a nossa Fibo e achando um ponto forte. Gráfico totalmente esquisito, não é válido. Aqui o STJPY. Depois eu vou estar passando para vocês porque que eu vejo o gráfico esquisito, tá? Esses pares aqui. Ó, esse gráfico aqui ele não está muito bonito não, mas está numa tendência bacana para a gente estar marcando nossas regiões. Como que eu faço? Pego a minha última pernada, vou até a máxima do movimento e observo com o mouse onde tem conexões de reversão. Esse movimento aqui você não tem leitura muito segura. Aqui na minha 50% eu tenho esse topinho aqui, ó. Por que esse topo aqui é interessante? Porque aqui de fato eu tenho conexões de reversão onde o preço tende a respeitar e a tendência está de alta. Então, se dependendo do candle chegando nessa região, eu vou pegar uma entrada de call. Entrada de put, se ele romper, é válido? Não é válido com o primeiro candle, que ele pode estar fazendo um falso rompimento. Então, você senta na graxa. Aqui você tem um movimento também de força compradora, onde você vai marcar no início da pernada e a finalização da pernada. Vou procurar conexões de reversão aqui. Aqui eu também vou ter mais ou menos na 50%, que ele teve um respeito aqui atrás, aqui na frente, mas também não está tão claro. Não está tão claro, gente, você não faz ordem. Não precisa sair clicando. Enquanto você não pegar a leitura correta, você não faz ordem. É simples. Aqui, gente, ó, ela teve impulsão. Aqui você tem uma micro Fibonacci. Porém, esse candle aqui ele tem que de fato ser um candle vermelho. Deixa eu ver se eu acho mais alguma outra zona aqui, só pra gente finalizar. Aqui vai ser rapidinho, tá, gente? Eu tô de saída já. Mas como eu prometi pra vocês a aulinha número 2, eu vou estar tentando achar mais uma fibra aqui. Aqui movimento de start de compra. Aqui nós temos um topo máximo, né? Tem leitura para pegar a entrada aqui também. Mas ainda nada. Aqui, ó. Nós temos esse start aqui, ó. Máxima. Você vai até na máxima do movimento lá. Aqui eu tenho conexões desse movimento aqui. O que seria aqui? Por causa dessa reversão, desse respeito, ele rompeu novamente, se afastou. Parou exatamente na região, se afastou. Aí rompeu de fato. Aqui você tem uma conexão de reversão bacana. Correto? Aí aqui você tem a fibra, que ele fez o rompimentinho da fibra, porém ele parou em cima da região, ele não rompeu. Esse candle aqui é nosso candle de reversão, entradinha de put aí. Então basicamente é isso, gente, não tem muito segredo, tá? Semana que vem eu vou estar trazendo para vocês um vídeo aí, vamos tentar fazer uma alavancagem. Acho que eu nunca trouxe alavancagem aqui para IQ. Vou mostrar para vocês como que é de fato feita a alavancagem, tá? De forma segura, nada de loucura. O gráfico tá tudo parado, né? Sexta-feira geralmente é meio chatinho mesmo, tá? Então tá aí o nosso vídeo da nossa Fibo com mais a confluência. Então hoje você tem o que? Você tem leituras para poder fazer as suas ordens, tá, gente? Com mais segurança. É assim que você faz. Se você seguir esse passo a passo que eu estou passando para vocês de forma gratuita, vocês não vão sair clicando em qualquer lugar.
em zonas de segurança com conexões a favor da tendência, verificando a notícia e é só meter marcha, tendo bom gerenciamento, não entrando em qualquer ponto, tá? Tem como você fazer a leitura para qualquer ponto, mas eu estou passando para vocês o arroz com feijão para vocês de fato conseguir começar a fazer saques, né, saques diário aí e ter uma renda extra, tá? Tratem isso como uma renda extra desse início e mais para frente, conforme for andando, você vai maximizando os valores e com certeza vai tirar altos valores desse mercado. Valeu? Abração do PH e fique com Deus, galera.